Sejamos todos muito bem-vindos ao CEL Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos. Nós estamos estudando a obra de Pietro Ubaldi. Já estudamos o primeiro volume, estamos estudando agora o segundo volume, que é A Grande Síntese. E, em A Grande Síntese, já estamos no capítulo 95, que trata da evolução da luta. Essa luta de deixarmos as nossas imperfeições, essa luta de evoluirmos intelectual, moral e espiritualmente, essa luta também evolui, conforme nós vamos observar agora. Mostrei-vos, sua voz inicia dizendo, mostrei-vos também no campo econômico o caminho das ascensões humanas. Mostrou para nós, mesmo no campo econômico, o caminho para a evolução humana, da fase hedonística para a fase colaboracionista. Se uma máquina econômica que funciona em torno de um fulcro, de uma essência, em torno de um eixo hedonístico, é vossa lei atual, ela, a lei, aí está, para demonstrar qual é o atual nível humano. O atual nível humano é a luta para a conquista dos bens em quantidades limitadas, inferiores à necessidade. Luta sempre em todos os campos, esforço necessário para evoluir, condição de conquistas e superações, construções de mais perfeitas estruturas econômicas. Nós vemos que, infelizmente, tem pessoas que, para movimentar-se, para evoluir, para trabalhar, elas precisam passar por níveis econômicos bem difíceis, senão elas não vão exercitar, não vão ser estimuladas ao trabalho, ao progresso, à busca de evolução intelectual e moral. Então, esse é o nível de nossa evolução atual. E a nossa luta atual é mesmo inferiores, nessa luta de necessidades, buscando mesmo necessidades de alimentação. Mas no passado foi pior. Em mundos primitivos, a luta era muito pior, que era uma luta da força bruta. Hoje não. Hoje também evoluiu a luta. A luta é de inteligências, de astúcias. Também aqui a luta tende para psiquismos mais evidentes e, embora possa parecer uma luta torturante e tormentosa, se existe essa luta nesse nível, é justa como tudo o que existe. A luta é difícil, é torturante e parece ser tormentosa e parece ser torturante, sim, mas ela também tende a expressar os psiquismos mais evoluídos que já conquistamos. A luta exprime o homem. É o máximo de justiça que o homem, pode hoje realizar. Porém, a luta, vos impele para a frente. A luta é necessária e a luta nos faz evoluir. A busca de bens materiais, a busca de conhecimento, isso nos faz evoluir. Se em cada nova alegria o hábito tende a extinguir a velha alegria, isso é natural. É como uma criança que enjoa de um brinquedo e busca outro brinquedo. O ser humano conquista uma alegria, depois o hábito, o uso constante desta alegria, extingue-a.
Então, se cada nova alegria, o hábito, tende a extinguir a velha alegria, é automática a demolição de toda conquista de felicidade, pois tudo se reduz à criação de novas necessidades. Nós criamos novas necessidades. O que não pode é começar a criar necessidades fictícias, aquelas que não nos trazem evolução e nos atormentam e nos trazem fadigas, sem produtividade. Mas a alma é uma mina de desejos e, se em sua insaciabilidade a alegria constitui sempre uma miragem, a progressão das miragens constrói a estrada do progresso, e essa progressão das miragens constitui o impulso que vos faz progredir. Então, de impulso em impulso, de miragens em miragens, de ilusões em ilusões, nós caminhamos evoluindo fisicamente, evoluindo intelectualmente e, por que não, evoluindo também moralmente. Reduz-se tudo não a uma ilusão perpétua, não é isso, mas reduz-se a uma contínua expansão e realização de desejos. Mesmo permanecendo sempre idêntico, o esforço transforma-se em exaltação contínua de trabalho de conquista. O esforço que nós desprendemos transforma-se em exaltação contínua de trabalho, de conquista, de elevação, de evolução. Eis o mecanismo secreto da lei. O psiquismo animador das formas, sede da concentração dinâmico-cinética da substância no nível alfa. Então, esse é o mecanismo secreto da lei divina. O psiquismo que anima as formas. Quando a gente vê um gato, por exemplo, estamos vendo a parte exterior dele, estamos vendo as suas formas. Por dentro e na sua intimidade, tem um psiquismo animador, tem um psiquismo em evolução, tem sim ali um psiquismo profundo, que é a sede dessa concentração dinâmico-cinética da substância. Aqui a palavra substância está emprestada para designar, para definir matéria, energia e espírito, ou gama, beta e alfa. Então ele está dizendo, no nível alfa, exprimindo no instinto fundamental da vida, nesse instinto fundamental das nossas vidas, a insaciabilidade de desejos, o irresistível impulso à descentralização. Novamente, o impulso de descentralização, que vimos lá na estequiogênese, na evolução da matéria, de hidrogênio a urânio, em que ocorre uma descentralização, em que elétrons vão saindo do nêutron e formando próton e elétron e se expandindo, assim como está se expandindo o sistema solar, assim como está se afastando do Sol a Terra e a Lua se afastando da Terra, nessa descentralização da nossa galáxia que se expande em espirais. Tudo está no mundo material nesse impulso irresistível de descentralização. O desejo que nasce dos íntimos movimentos da alma, esses desejos que nascem no íntimo do espírito, cria a função necessária para satisfazer esses desejos. Então, esse desejo cria a função, e a função cria o órgão, a função plasma no corpo físico o órgão necessário para a expressão dessa função,
para satisfação desse desejo, o qual o órgão, por sua vez, consolida e aperfeiçoa a função. Vou mostrar um slide aqui que vai nos ajudar a compreender isso. Aqui nesse slide, deixa eu tirar minha figura daqui. A alma humana, ou o ser humano, ou o espírito humano, tem o desejo de perfeição, esse impulso, esse desejo de perfeição. Nós buscamos a perfeição o tempo todo. E esse desejo de perfeição, deixa eu colocar o mouse aqui, esse desejo de perfeição cria a função para a expressão desse desejo. E a função cria o órgão, plasma o órgão no corpo físico. E o órgão aperfeiçoa, consolida e aperfeiçoa a função. Veja que então nós partimos do impulso da alma ou impulso do espírito, criando a função cria o órgão aperfeiçoa a função. Esse ciclo não vai se fechar aqui, ele vai a um nível superior, como mostra aqui nesta figura. Nós primeiro vemos que ocorre, isso é consequência, ocorre a evolução, né? Quando a alma tem, ou o espírito tem esse desejo de perfeição, ele cria a função, cria o órgão aperfeiçoa a função, e isso trata-se de evolução. E é evolução porque esse ciclo não vai se fechar nesse mesmo nível aqui, ele vai a um nível superior, como mostra essa mola, essa espiral, para nos ajudar aqui, olha. Imagine que iniciamos aqui o desejo de perfeição do espírito. Ele cria a função cria o órgão, está aqui, nessa direção. E o órgão aperfeiçoa a função, está aqui. Quando ele chega nesse nível de novo desejo, de nova perfeição, de nova busca, ele já não está mais no mesmo nível que era embaixo. Ele está um nível acima, um degrau acima. Desta forma, ó, a evolução caminha nesse sentido, a evolução dos seres. Voltemos à imagem na grande síntese, né? Agora aqui, vamos colocar aqui, tá? Tudo no universo clama a paixão de exprimir seu poder interior, a paixão do eu, que luta para sair à luz e revelar-se. Então, tudo no universo clama essa paixão de exprimir o seu poder interior, essa paixão do eu, essa vontade de sair à luz, de vir à luz e revelar-se. Todos os seres humanos e todos os seres em evolução, todos os seres passam por essas fases. E é como que expressar o eu sou menor, né? O eu sou menor, porque o eu sou maior é o nosso Pai Criador. Então, tudo no universo clama a paixão de exprimir seu poder interior, a paixão do eu, que luta para sair, para vir à luz e revelar-se. É o esforço cotidiano da evolução, que fixa nos órgãos a expansão de um desejo tenaz e vitorioso, órgão que refletem o psiquismo motor. Órgão que reflete o psiquismo motor significa que aquele psiquismo que molda, que plasma o órgão, esse psiquismo, na sua evolução, à medida em que ele está mais evoluído, ele expressa um órgão mais evoluído.
ele reflete nesse órgão a sua capacidade, a sua intelectualidade, expressa na construção desse órgão a sua evolução. Então, órgãos que refletem o psiquismo motor, porque o psiquismo é que está por trás da forma, o psiquismo é que plasmou o órgão, e se o psiquismo é evoluído, ele plasma um órgão mais evoluído. Este órgão, uma vez estabilizados seus meios, deles se serve para exprimir-se cada vez ainda mais longe, aperfeiçoando os órgãos e multiplicando-os. Então, é o caso em que, construído, plasmado, criado o órgão, esse órgão aperfeiçoa-se, aperfeiçoa a função para o qual ele foi criado. Esse impulso que vem lá do desejo de perfeição, esse impulso está sempre motivando o órgão, indomável necessidade da alma, sob forma de desejo, que jamais se deterá com a evolução, porque a evolução não tem limites. No campo psíquico do homem, os órgãos são as aptidões, e o princípio é idêntico. Então, no campo psíquico, no campo espiritual, propriamente dito, do ser humano, os órgãos são essas aptidões conquistadas. E o princípio de construção é o mesmo. É o princípio de, pelo desejo de perfeição, constrói, cria o órgão, cria a função, né? Cria a função psíquica, e a função psíquica se expressa em aptidão e depois aperfeiçoa-se. Sempre diante de vós está um trecho descoberto da evolução, que vos aguarda, vos atrai e para o qual vos precipitais, para que absorva vosso eterno instinto de subir, esse instinto de evoluir, e vos eleve a maiores alturas. Então, sempre está diante de nós, em qualquer fase de evolução do ser, a próxima caminhada, os próximos passos, descoberto para que a gente se esforce em buscar, em atrair, em absorver, em compreender, em se elevar a esse novo nível. Como agora nós observamos que o próximo nível nosso é a evolução espiritual. Então está descoberto, está destampado, está revelado para nós que o próximo passo evolutivo nosso é a evolução espiritual. Qualquer forma de luta cessa, logo que se esgota sua função criadora, para ceder lugar a outra luta destinada a criações mais elevadas. Por isso, esse capítulo é a evolução da luta. A luta cessa quando ela deixou de ter função criadora e inicia uma nova luta em um novo nível. Por exemplo, no início era a luta da força bruta, depois passamos ao nível da luta de intelectualidade, a luta de nervos, a luta de astúcia. E o próximo nível evolutivo nosso é compreender e praticar a lei de amor, porque a força bruta e a astúcia já deu tudo o que tinha que dar para a nossa evolução, já não rende mais, já não nos eleva mais, já não nos dá mais evolução. Então, a única porta aberta agora é a porta do amor. Estais presos num mecanismo sem fim, estais lançados num jogo de forças, mediante as quais, de ilusão em ilusão, ascendeis substancialmente. Aqui, de ilusão em ilusão, dá para pegar um exemplo daquele que busca acumular bens e capitais. De ilusão em ilusão,
ele desenvolve a sua capacidade administrativa. De ilusão em ilusão, ele conquista mais bens materiais, produz, proporciona emprego para muitos e automaticamente ele evolui, principalmente se ele fizer bom uso dessa riqueza. Bom uso dessa riqueza que deve produzir bens materiais, deve ser elemento de progresso material, intelectual e, acima de tudo, elemento de progresso moral, espiritual. Só isso importa. Essa caminhada evolutiva realmente é o que importa. E quer nós aceitemos, quer nós sabemos que existe ou não, é isso que ocorre. A cada satisfação alcançada, parece ilusão o passado conquistado. É a criança que agora quer um brinquedo novo. O sonho reside eternamente no amanhã, até que se transforme em saciedade, e novo sonho perenemente ressurja. Então ressurge um novo sonho. Nessa busca, nesse desejo de perfeição, nós vamos sim evoluindo, até que a gente tenha entrado ao reino de Deus, até que a gente tenha nível de evolução de espírito puro em mundos divinos, até que a gente compreenda e pratique a lei de amor, justiça e caridade. Assim desloca-se continuamente vossa posição na linha do progresso. Assim, em resumo, evoluímos. Pode parecer-vos uma condenação essa zona de esforço que eternamente ressurge diante de vós, mas essa é a base das criações na eternidade. Pode até parecer que é uma condenação, essa zona de esforço que ressurge, que nós tenhamos a busca de novas alegrias, mas na verdade essa é a base de criações na eternidade. Essa constância de trabalho, sempre na expectativa, é a única que pode garantir-vos, num regime de equilíbrio, a constância de expansão e de progressos esperados. O ciclo criativo tem, portanto, suas fases de descida e de repouso, conforme a trajetória típica dos movimentos fenomênicos, que foi estudado por nós no capítulo 26 de A Grande Síntese. O esforço só existe na zona de consciência, porque o que foi assimilado torna-se instinto e necessidade. Vamos relembrar. O esforço de conquistar uma aptidão está na zona de consciência, está no consciente. Ali trabalhamos, exercitamos, e por repetição do ato ocorre o aprendizado. E esse material, essa essência, esse aprendizado será arquivado, registrado no subconsciente e está lá disponível na forma de instinto e necessidade. Então, o esforço existe no nível de consciência, mas, uma vez conquistado, assimilado, registrado, arquivado, torna-se instinto e necessidade. Esse esforço expande-se cada vez mais distante e abarca uma riqueza própria cada vez maior. Então esse esforço, ele realmente se expande. A consciência se expande e abarca uma riqueza própria cada vez maior. Tendes um resultado substancial que se progride em sutileza, em poder, em concepção. Então, em essência, nós temos o resultado disso, que é essa evolução em sutileza, em mais sensível,
também é resultado em poder e concepção, né? Passamos a compreender mais. A luta cria, e sem luta não se pode construir. No nível de evolução, no mundo material, a luta é necessária. Sem luta não se pode construir. Não luta de briga, claro que não é isso. Luta de conquistas, luta de despertar da consciência, luta de evoluir, luta de ter mais discernimento, luta de compreender e praticar a lei de amor, luta de superar-se e perdoar, e por aí vai. É a evolução que avança, e com ela o seu esforço também avança. A insaciabilidade do desejo fala-vos da verdade desses conceitos. Se a gente está em dúvida nesse instante sobre estes conceitos, podemos confirmar esses conceitos que estão aqui em A Grande Síntese. Podemos confirmá-los pela nossa insaciabilidade do desejo, insaciabilidade do desejo de evoluir, de crescer, e por aí vai, né? A satisfação é sempre proporcional ao trabalho realizado. Depois, essa satisfação aniquila-se na saciedade e no tédio, nos quais a alma se asfixia até que reaja para emergir de novo na ação. Então eu vou buscar essa imagem aqui só para relembrar o que está acontecendo, né? Aqui, ó, desejo de perfeição, esse desejo de perfeição, esse impulso cria a função para expressar, para atingir esse desejo, e a função cria o órgão. O órgão aperfeiçoa, consolida a função. Aí a alma tem novos desejos de perfeição, e isso é a evolução. Isso é que faz a mola da nossa evolução. Está aí só para relembrar, né? Voltemos em A Grande Síntese, no capítulo que estamos agora, que é o 95. Então, aqui, deixa eu mudar o mouse aqui, isto. Não podeis parar. Não podemos parar na caminhada evolutiva. A insatisfação do instinto fundamental entre todos e pai de todos os outros é o instinto de evoluir. Todos nós temos esse instinto de evoluir, esse desejo de evoluir, o que obriga a mover-se ao encontro de sempre novas e mais altas energias. É o que faz a nossa evolução. Como a dor, a força, o egoísmo e todos os aspectos do mal se anulam a si mesmos com o exercício, lembra que o egoísmo se anula a si mesmo com o exercício? Lembra da dor, a função da dor, que é auto-eliminar-se? A dor é eliminada quando o aprendizado se realiza, quando se regenera, quando se faz a reparação. Então, da mesma forma como a dor, a força, o egoísmo, eles se auto-anulam, eles se autodestroem, assim lutais não para vencer, assim lutais não para vencer e satisfazer-vos de imediato, mas lutais para eliminar a luta mais baixa e elevá-la, elevar a luta a formas mais altas. Evolução da luta, como dissemos, passando aí de força bruta para a luta da astúcia, e depois para a luta contra as nossas imperfeições, deixando os nossos erros, deixando os nossos defeitos, abandonando os nossos vícios, na busca de virtudes como a fé, a humildade, a caridade e o amor. Esforçai-vos,
por superar o esforço mais pesado, para atividades mais produtivas, porque o poder de conquista por unidade de trabalho é progressivo. Então, a gente deve se esforçar na busca, na aquisição das virtudes, nós devemos nos esforçar nessa busca para sermos felizes e nós devemos compreender que o poder de conquista por unidade de trabalho aumenta. Com o mesmo trabalho, com a mesma unidade de trabalho, em níveis mais evoluídos, com a mesma unidade de trabalho, nós conquistamos mais. Então, o poder de conquista por unidade de trabalho é progressivo, esse poder aumenta. O esforço por unidade de trabalho passa a ter um resultado mais rentável, mais progressivo, mais valorizado. Eis a única direção na qual vosso esforço não se neutraliza entre impulsos contrários, mas, ao contrário, vosso esforço cria constantemente. Reduzo ao estado de miragem, necessária ao progresso, todas as vossas concepções sociais, que hoje são metas a atingir, amanhã, passado, superado. Então, nessa caminhada evolutiva, o que hoje é metas a atingir, e haveremos de atingi-las, amanhã será passado, superados, e novos desejos de evolução nos impulsiona para criar novas funções, novos órgãos, aperfeiçoar esses órgãos e evoluirmos. Que coisa mais, senão um jogo de espelhos, pode induzir a inconsciência humana ignara, que desconhece de seus altos objetivos, a avançar no caminho da evolução? Ou seja, o ser humano precisa evoluir. Não tem nível intelectual, não tem capacidade de compreender esses altos objetivos da vida. O ser humano, então, ele é conduzido como que nesses jogos de espelhos, nessa ilusão, por exemplo, vamos falar de coisas materiais. Na busca de coisas materiais, nesse jogo de espelho, nessas ilusões de conquistas de bens materiais, ele exercita intelectual, ele exercita administrativamente, ele exercita se desejar também moral e espiritualmente. Então, nesse jogo de espelho, nesse de ilusão e ilusão, mesmo ignorantes dos altos objetivos que a providência divina traça para as nossas vidas, nós avançamos, nós caminhamos, nós evoluímos, independente de sabermos que isso é o que está acontecendo. A realidade profunda vos escapa, e vós moveis como átomos. Aqui na tradução do original em italiano, eu diria autômatos. A realidade profunda vos escapa, e vós vos moveis como autômatos. Autômatos movidos pela lei que age sobre vós. A lei age sobre vós. A lei age sobre nós. Por meios dos instintos, daqueles desejos de perfeição que acreditamos serem nossos, mas que são apenas o seu comando. São os comandos que vêm da lei maior, que é a lei de Deus, que é a lei de amor, justiça e caridade. Então, mesmo nessa situação, quando nós pensamos estar dirigindo, nós somos dirigidos, graças a Deus, somos dirigidos por Deus para o bem,
para a evolução, para a felicidade. Hoje ainda não constituis uma sociedade. Sois apenas um rebanho. Sois um desencadeamento de forças psíquicas primordiais que explodem confusamente, mas a explosão é guiada e deve canalizar-se para o progresso. Ainda não somos uma sociedade, somos um rebanho. E essas forças psíquicas que explodem confusamente, né, é uma explosão guiada, canalizada pela espiritualidade superior, canalizado, conduzido, guiado por Deus, para o nosso progresso, para atingirmos a perfeição, para sermos felizes. A lei não vos pede para ser compreendida. A lei de Deus, a lei de amor, justiça e caridade, a lei de um modo geral de Deus, não vos pede para ser compreendida, mas impõe que seja obedecida. Então, quer a gente compreenda ou não, nós precisamos obedecer à lei em benefício próprio. Os choques de indivíduos e de povos são feitos para que se conheçam e se combinem em unidades coletivas mais amplas e compactas. Por exemplo, os choques entre os europeus, França, Alemanha, Portugal e por aí vai, esses choques entre esses povos ocorreu e eles se conheceram, e eles se combinaram, e eles criaram o bloco europeu. É um bloco econômico, um bloco para a economia dos países europeus. Então veja que esses países criaram uma unidade coletiva maior, que é o bloco europeu. A luta é feroz, porque sois selvagens. A luta é feroz, porque sois selvagens. Somente quando o homem não for mais assim, selvagem, a luta também não será feroz. A evolução da luta, como dissemos, ela já passou de luta feroz, né, e vai se suavizando, porque o homem também vai evoluindo e deixa de ser feroz. O homem é o lobo do homem. Se o homem evolui, então a ferocidade diminui e essa crueldade, essas maldades, essa ferocidade mutuamente também diminui, suaviza. O progresso justifica, na ordem da lei, a desordem e o mal presentes, vossa luta e seu esforço. Riscai do universo as palavras injusto e inútil. Riscai dos movimentos típicos, fenomênicos, riscai da evolução do universo, riscai dessas leis de Deus as palavras injusto e inútil. Não existe coisas inúteis na criação divina. Não existe injustiças na criação divina, na criação e evolução dos seres. Dizei que tudo é proporcional aos valores dos seres. Tudo é proporcional aos valores que cada ser conquistou. Se a luta outrora foi física, hoje a luta é econômica e nervosa. Amanhã a luta será espiritual e ideal, muito mais digna de ser combatida. Então a luta futura é a luta de superar as nossas imperfeições. É a luta que hoje realizo por antecipação, a fim de elevar o homem até a lei social do Evangelho. A luta aqui de sua voz é realizar
por antecipação e elevar o ser humano a compreender, a praticar, a viver, a vivenciar a lei social do Evangelho do Cristo, Jesus de Nazaré. Não acrediteis que a luta possa ser suprimida. A luta não pode ser retirada. Quem providenciaria, de outro modo, o objetivo da seleção, o não abastardamento, que é a degenerescência do homem? Ou seja, se não fosse a luta, quem providenciaria a evolução, a seleção, a não queda, a não degenerescência do ser humano? Só a luta consegue evitar isso. Então não é possível retirar, suprimir a luta. Mas a luta transforma-se. E vedes, como eu também luto. A sua voz está afirmando aqui que a sua voz também luta. Como o faço denodadamente, embora em campo tão diferente, acima de qualquer forma humana de agressividade. Aqui a sua voz o tempo todo se manteve, explicou, sem qualquer forma de agressividade humana. Trabalhai e sofrei para atingir essa meta ainda tão distante, para que nós trabalhemos, soframos, para atingir essa meta, esse nível em que está a sua voz e que está hoje distante de nós. Para formar o homem digno de compreendê-la e capaz de vivê-la. Trabalhai e sofrei também vós, hoje, no campo social, no campo econômico, político, artístico e científico, para evolução própria, para benefício próprio, para buscarmos as virtudes, para conquistarmos essas virtudes, desenvolvermos esses talentos, para sermos felizes. Final do capítulo 95, nós agradecemos imensamente a paciência de cada um de vocês, a tolerância, a concordância de todos quando nós estamos estudando a obra de Pietro Baldi. Nós desejamos que todos possamos ser dignos, sermos merecedores através das nossas ações, sermos dignos através de nossas palavras, sermos dignos através dos nossos pensamentos, sermos dignos através dos nossos sentimentos, de tantas bênçãos que Deus tem derramado sobre nós, de tantos benefícios também que Jesus tem trazido para todos nós. Muita paz a todos. Fiquemos com Jesus e o nosso Pai, Deus de amor e bondade.